Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o tema de estudos de fornecedores. Tá? Bom, o propósito da aula de hoje ela é trazer alguns conceitos, né, e um pouquinho de uma construção histórica para a gente entender como é que se conformaram e se modificaram as diferentes redes de fornecimento nas diferentes cadeias produtivas, né, seja ela em território nacional e depois, né, a integração dessas redes comerciais, né, que fazem parte da rede de suprimentos de uma empresa, para que a gente tenha aí alguns instrumentos para entender, né, mais do que fazer uma lista de potenciais fornecedores. Essa aula ela serve de base para a gente compreender as estruturas de mercado, né, dos diferentes fornecedores e também como é que há a vinculação, né, ao longo da cadeia de produção para que a gente consiga aí chegar ao cliente final, tá, com um produto ou serviço que não implica necessariamente em produção total dentro de uma organização. Então, cada vez mais há um espaço para divisão de tarefas entre organizações especializadas e a nossa aula ela vai um pouco nesse sentido, né, mostrar como que foi esse movimento de desintegração vertical, né, que é um dos temas que a gente vai tratar, mas também existem aspectos, tá, que ainda prevalecem, que vão determinar se a empresa ela vai optar pela contratação, né, de um fornecedor ou se ela mesma vai produzir um determinado componente, uma determinada peça ou um insumo que faz parte do produto final que ela vai entregar para o seu cliente, que pode ser um consumidor final ou pode ser outra empresa. Bom, então, dito isso, né, a gente vai começar um pouquinho com essa questão do paradigma da integração vertical, que na verdade ela tem um marco histórico também, né, final dos anos do século, mais bem dito, né, do século XIX, início do século XX, né, em que as grandes corporações foram formadas, né, principalmente a partir dessa escola clássica da administração e também com contribuições, né, de ordem prática e teórica de empresas como a Ford, né, que estabeleceram ali uma linha de montagem, né, aplicaram alguns princípios como a separação de atividades, a especialização do trabalho, com o objetivo de ganhar escala, né, de produção, reduzir os custos e com isso, né, ter um controle maior sobre a atividade produtiva para conseguir competir no mercado. Tá? Então a escola clássica de administração, né, que é o Fayol e o Taylor basicamente, né, eles partindo de ideias mais racionalistas do ponto de vista da produção, em que eles verificavam que se a gente separasse, né, as tarefas complexas em pequenas tarefas simples e cada trabalhador ocupasse um posto de trabalho, executando sempre a mesma tarefa, essa especialização, né, conforme está lá no Adam Smith, né, vocês também já vão lembrar disso, né, a gente tem aí ganhos, né, de eficiência em função disso. Tá? E além disso, estabeleceu-se uma linha de montagem que o trabalhador não precisava ficar se deslocando, né, de um posto de trabalho para outro para montar um veículo, tá, para produzir uma outra coisa. Então, na verdade, você tinha uma esteira, né, que ia levando, né, o veículo e cada trabalhador ia encaixando os componentes, né, fazendo, sei lá, pintura, enfim. Então você tinha ali uma organização da produção em linha e que era possível, né, ou seja, tinha também esses ganhos de eficiência resultante da padronização dos produtos. Né? Então, sempre os mesmos modelos, sempre as mesmas peças, componentes. Né? Então, essa padronização dos produtos permitia o desenho de um processo bastante detalhado, especificado, em que cada trabalhador, né, ia desempenhar uma única atividade, repetitiva geralmente, né? E com isso a gente conseguiria produzir uma quantidade muito maior, né, de um determinado produto durante uma jornada de trabalho. Então isso fazia com que houvesse os famosos ganhos de escala. Bom, uma outra perspectiva, não só a questão da escola clássica, né, que trazia elementos que justificavam a integração vertical, ou seja, a incorporação da produção dentro de uma mesma planta produtiva, né, de determinadas partes. Então a gente está falando da Ford, mas a gente está falando também de trabalhadores que estavam especializados na produção dos motores, tá, do chassi, dos pneus e assim por diante. Então você tinha, em grande medida, né, um conjunto de atividades que era desenvolvida dentro da própria fábrica. Tá? Então você não tinha a contratação de fornecedores externos. Tá? É claro que isso acontecia, mas o que era essencial, né, para um produto mais complexo, como o automóvel, né, as partes mais fundamentais elas eram feitas internamente. Tá?
E a gente tem uma outra explicação, que provavelmente vocês viram em algum momento do curso, que vem da teoria dos custos de transação. Então a gente tem um primeiro questionamento, um texto clássico do Ronald Coase, depois vai ser resgatado pelo Oliver Williamson, que vai justamente indagar, né, qual que é o tamanho das empresas, né, qual a dimensão das empresas, ou os limites, né, e quando que ela decide fazer, né, uma determinada etapa do processo produtivo dentro da sua organização, e quando que ela decide comprar, né, de outros produtores, ou usar o mercado. Né. A gente pode pensar dessa forma também a partir do próprio linguajar utilizado por esses autores. Então, uma das razões, ou um conjunto, né, de elementos que vão justificar a integração vertical, que seria, em vez de adquirir do mercado alguns insumos ou componentes, realizar internamente na empresa, na fábrica, é o fato de que, para usar o mercado, ou seja, para comprar, existem alguns custos, né, que estão associados não diretamente ao custo de aquisição, mas, por exemplo, pode haver aí custos para a obtenção de informação sobre o produto dos fornecedores, sobre a capacidade dos fornecedores em atender prazos, tá? Especificação técnica e assim por diante. Além disso, as relações, né, de compra e venda elas podem ser problemáticas quando você tem uma programação da produção e o seu fornecedor não dá conta de cumprir prazos, cumprir especificações técnicas, qualidade do produto. Tá? E você tem uma série de custos associados, por exemplo, ao monitoramento, né, fazer contratos para estabelecer uma relação mais duradoura, que implique em sanções, né, para o fornecedor caso ele não cumpra as exigências de prazo e assim por diante. Né. Isso requer também que tenha, né, ou a contratação direta ou indireta de uma equipe, né, especializada na gestão de contratos, e caso o contrato não venha a ser cumprido, né, que se entre com ação judicial. Bom, tudo isso, né, vai ter um custo que precisa ser ponderado, né, ou seja, dependendo do que eu preciso adquirir, né, pode ser mais custoso monitorar um contrato do que simplesmente integrar, né, no processo produtivo e produzir internamente. Então, basicamente, essa é a ideia que a gente traz aí da teoria dos custos de transação. E as razões para que hajam esses custos de transação, né, vai de alguns aspectos como a racionalidade limitada e a incerteza sobre o comportamento futuro, né, tanto das condições de mercado, mas principalmente relacionado aí à conduta de quem você está contratando para fornecer um produto essencial, para que você consiga montar, fabricar, né, o seu produto e entregar para o cliente. Pode haver também um oportunismo deixado, né, por conta de um contrato mal formulado, que pode dar brechas de interpretação e uma conduta oportunista, no sentido de tirar o proveito do contrato em detrimento da outra parte. Né? Então, dada a racionalidade limitada, né, esse problema do oportunismo pode acontecer antes, ou seja, né, há uma assimetria de informação e aquele que a gente está contratando, ele sabe, né, que ele não vai dar conta de fazer, ou que ele vai ter problemas técnicos, mas mesmo assim ele oculta essa informação e a gente firma um contrato na boa fé. E à medida que o contrato vai acontecendo, a gente fica refém de um único fornecedor, de um grupo pequeno de fornecedores, e a gente não consegue facilmente se desvincular, seja por cláusulas contratuais, né, ou seja porque não existe outros fornecedores para a gente substituir. E também, quanto mais específico foram os ativos, né, que estão dedicados, né, então eu posso ter, por exemplo, uma montadora que traz, né, para dentro da sua planta um fornecedor de um componente eletrônico, dos bancos, sistema de freios, etc., né, o que seja. Então, dependendo de quão específico seja essa relação, né, dos ativos envolvidos, a gente também, né, tem esse problema para verificar se a gente consegue, né, contratar ou não, ou se é melhor internalizar. Então, a especificidade do ativo também vai incorrer em custos, né, de transação mais elevado, se, né, a gente tiver um único fornecedor capaz de atender aquilo e se essa relação contratual não puder ser rompida no curto prazo, né, isso traz consequências nessa relação. Né. Então, se há essa especificidade, às vezes é mais interessante produzir internamente, então a própria empresa investe nisso e ela tem um controle, né, sobre o cronograma de entrega, a programação da produção e assim por diante. Bom, além disso, a gente tem outras abordagens, não chegam necessariamente a constituir aí um corpo teórico, mas que fazem parte tanto da economia como da administração, outras perspectivas, né, que trazem explicativas
Porque as empresas, em algum determinado momento da história, né, elas optam por produzir internamente em vez de adquirir do mercado. Tá? Bom, tem a questão da abordagem do ciclo de vida do produto, que a gente já viu na aula anterior. Né? Então, uma justificativa é que nos estágios iniciais, né, de lançamento de um novo produto se requer a integração vertical, porque a gente não vai ter esses produtos disponíveis, né, no mercado, porque se trata de uma coisa inédita. Então é melhor produzir todos os componentes internamente para testar o produto, para fazer os protótipos, para fazer os ajustes no projeto de design, né, de questões ergonômicas, tecnológicas, enfim. E à medida que isso vai maturando, né, é possível que né, se desenvolvam fornecedores ou que, né, outras empresas se dediquem, né, por conta própria a investir na produção de componentes e virar fornecedor, né, da empresa ou das empresas que lançaram um produto inovador. Então essa seria uma possível justificativa do ponto de vista do ciclo de vida do produto. Então à medida que o produto vai se maturando, a tendência é que haja essa segregação de função, essa separação de tarefas entre organizações especializadas. Né? Até porque a especialização ela permite uma produção em larga escala e, consequentemente, a redução dos custos. Né? Então, se você tem um produto muito complexo, né, produtos eletrônicos, produtos como automóvel, aeronaves, produzir internamente todos os seus componentes, né, não é muito fácil, né? Imagina uma única organização tendo que produzir todos os componentes. Então, ela não vai ter competência para fazer tudo, vai exigir uma estrutura gerencial muito complexa. Então, às vezes, é mais interessante você ter menos atividades dentro da organização e cada organização mais especializadas em uma determinada competência. Tá? Bom, além disso, a gente tem uma abordagem da ideia do comportamento estratégico, ou seja, por uma questão estratégica na conduta da empresa, né, diante dos seus concorrentes, ela opta por integrar verticalmente, ou seja, produzir partes do processo produtivo que poderia ser adquirido do mercado, mas ela prefere produzir internamente. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em uma situação, como foi o caso da Standard Oil, bem no início, né, da exploração do petróleo nos Estados Unidos, em que havia muitos, né, pequenos produtores de petróleo, né, principalmente porque a extração era feita em terra, então, né, você tinha pequenos produtores, mas isso resultava, para quem adquiria, no caso da Standard Oil, uma volatilidade de preço muito grande. Né? Então, às vezes, você tinha preços mais elevados, de repente mais baixos, isso dificultava muito o planejamento dos custos e, consequentemente, a venda dos combustíveis na ponta final. Né? Então, a Standard Oil começou a adquirir, né, os postos de petróleo, então ela integrou para trás a cadeia de produção, justamente para poder obter aí uma estabilidade, né, uma previsibilidade no comportamento dos preços. Então, foi uma decisão estratégica. Não necessariamente ela precisava fazer isso, mas, né, em termos de estratégia de negócio, em um determinado período da história, isso foi interessante. A gente pode pegar um exemplo mais contemporâneo, né, que é o caso de muitas empresas farmacêuticas, que elas fazem a formulação do produto final, né, o medicamento, mas também elas produzem o chamado insumo farmacêutico ativo, né, que pode ser um componente obtido a partir da síntese química ou da rota biotecnológica, né, através do uso de cultivos de células de bactérias ou animais, para síntese de um determinado, né, insumo farmacêutico ativo, né, ou princípio ativo. Então vocês provavelmente já ouviram falar, né, em função aí da vacina para a Covid-19, desse elemento, né, que compõe aí a vacina ou outros medicamentos, né, não só os imunizantes. E uma empresa ela pode optar por produzir, né, tanto o medicamento final como o insumo farmacêutico ativo, justamente para ter uma estratégia competitiva, né, seja nacionalmente ou globalmente. Então, muitas empresas farmacêuticas elas se instalam nos diferentes países para produzir o medicamento final e também elas vendem, né, o insumo farmacêutico ativo. Então, isso permite que elas comprem, né, ou localizem a produção do insumo farmacêutico ativo não necessariamente no mesmo país que ela está vendendo o medicamento, então ela pode escolher onde o custo é menor para obter algum tipo de benefício na hora da formulação do produto final. Tá? E além disso, ela pode barrar, né, os concorrentes, no sentido de que ela pode obter um preço melhor para a sua produção, porque ela também é detentora, né, o grupo econômico é detentor da produção do insumo farmacêutico ativo, e vender mais caro para os concorrentes. Né? Então os concorrentes também não conseguem competir em preço porque adquirem um insumo, né, que faz parte, que é uma empresa que faz parte do grupo, né,
que é concorrente no mercado e acaba ficando refém, né? Então, se a empresa ela não desenvolve essa competência por si mesma, ela tem que adquirir, né, das outras empresas que possuem essa capacidade. E por fim a gente tem a abordagem tecnológica, né, que na verdade coloca, né, essa ideia de que integrar verticalmente, né, ou contratar terceiros, ela depende da tecnologia que foi escolhida, né? Então existe um imperativo tecnológico, no sentido de que a tecnologia de produção escolhida é que vai determinar se a empresa ela vai integrar verticalmente ou não. Então pode ter algum tipo de produção que permite a gente contratar, né, uma empresa terceirizada, e outras não. É outra tecnologia que vai exigir que você primeiro, né, incorpore ali a produção do insumo e, na sequência, isso já vá para a linha de montagem do produto final. Então isso tudo depende da tecnologia de produção que está sendo empregada para um determinado produto. Bom, aqui também trazendo um pouquinho, né, dessa vinculação prática e teórica, a partir da década de 1970, embora, né, esse movimento no Japão seja anterior, a partir da década de 50 principalmente, mas é a partir da década de 70 que, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, as empresas passam a imitar esse modelo japonês, né? Então, o que foi o modelo japonês? Então, esse movimento que eu estou chamando de desintegração vertical, ele vai acontecer em empresas como a Ford, como a GM, enfim, que vão imitar o modelo japonês. Então, eram empresas altamente integradas, né? Produziam muita coisa dos insumos que iam no automóvel, e a partir do momento que elas observam que os veículos japoneses passam a concorrer, né, tanto no mercado internacional, através das exportações e mesmo, né, com o ingresso das empresas japonesas nesses mercados, europeu e americano, que eles entregavam produtos, né, de alta qualidade a preços mais baixos. Então essa influência do modelo japonês, né, que acabou sendo imitada aí mundo afora em diversos setores de atividade, não só na automobilística, e em diversas partes do mundo, né, então muitas das práticas que foram elaboradas nesse período histórico são utilizadas até hoje, né? Então, basicamente, o modelo japonês, o toyotismo, também vocês, né, provavelmente já ouviram falar, se refere a novas formas de organização do trabalho, então não mais aquele trabalhador especializado que desempenha uma única função, mas trabalhadores polivalentes, né, que trabalham em pequenas equipes, que operam diferentes máquinas, para uma determinada produção. Isso faz com que o trabalhador seja mais qualificado, saiba operar, né, e trabalhar em diferentes fases da produção de automóvel, e isso tudo vai ser auxiliado aí com as novas tecnologias baseadas na microeletrônica, né? Então a gente pode também chamar das tecnologias de informação e comunicação, que vão ser empregadas na produção, né, com possibilidade de você programar a produção, de ter máquinas automatizadas em vez de trabalho manual. Então isso, né, permite também uma flexibilização do trabalho, né, e também um novo padrão de interrelacionamento entre as empresas. Então essa relação muito próxima que vai acontecer no caso japonês entre a empresa montadora, vamos pensar assim no caso da automobilística, e a sua rede de fornecedores. Então um pouquinho disso que a gente vai falar no decorrer dessa aula. Isso vai ajudar a gente a entender, né, como que está organizado em cada indústria, em cada setor de atividade, essa cadeia de produção e qual é a relação que existe, né, já estabelecida entre as empresas que contratam, né, esses fornecedores, e quem são esses fornecedores, né, qual é a relação existente entre cliente e fornecedor. Bom, a revolução das tecnologias de informação e comunicação, como mencionei, ela permitiu a aplicação, né, dessas tecnologias nas operações, na programação da produção, no auxílio aos projetos. Então, atualmente, né, a gente consegue fazer protótipos, imprimir uma impressora 3D para verificar se aquela peça está, né, bem desenhada, se tem resistência, se tem ergonomia, né, enfim. Então, muita coisa já naquela época era possível fazer, né, através de programas de computador, e atualmente, né, isso vem evoluindo. Então, permanece em utilização, né, e cada vez mais aperfeiçoado. Também permitiu a redução de custos de produção, né, então esse conjunto de coisas, mas essa possibilidade também de a gente controlar de uma maneira mais precisa os equipamentos, consumo de energia, coisas do gênero, e também reduziu o tempo operacional, né? Então o tempo para produzir um veículo foi reduzido, né? Por incrível que pareça, né? Então não na linha de produção, mas por um outro método diferente, né? Por equipes de trabalho polivalentes, e
Consequentemente, né, se você reduz o tempo de produção, você é capaz de produzir uma quantidade maior. Então você também tem essa questão da escala. Mas mais importante do que isso, né, é o fato de que esse modelo lhe permitiu flexibilidade, ou seja, fácil troca dos moldes, né, de toda a ferramentaria necessária para a produção de um veículo. Então, poderia produzir modelos diferentes. Então, aí vai para a questão da diferenciação de produtos, né, tem um aspecto importante, porque você tem um processo produtivo que não está rígido. Né, você pode utilizar ali a sua equipe, o espaço de trabalho, alterar rapidamente para produzir outros modelos. Isso faz com que haja também um aumento da complexidade, né, tanto do processo de trabalho como do produto final, e também há um aumento da confiabilidade, ou pelo menos essa busca, né, de aumento da confiabilidade, que a gente vai ver na sequência, que é em relação à qualidade do produto, a ausência de defeitos, enfim, né, a ausência de desperdício. Então isso é obtido não só, né, pelas montadoras, partindo do caso da Toyota, mas também da relação que elas vão estabelecer muito próxima com os seus fornecedores. Bom, então esse novo padrão de relacionamento, né, ele vai levar, primeiro, né, um movimento de outsourcing, que basicamente no Brasil a gente entende como a terceirização, e o global sourcing. Então o global sourcing é o processo de terceirização, de contratação e desenvolvimento de fornecedores, mas em nível global. Ou seja, não necessariamente eu vou obter os insumos de produção no país que a empresa está instalada. Ela pode obter de qualquer parte do mundo, em função, né, principalmente da melhoria dos canais de comunicação e de transporte. Então isso facilita muito acesso à informação, ao tempo de transporte, ao custo de transporte de um lugar para o outro. Né? E essa tendência surge como uma resposta à irregularidade nos prazos, então aquele problema que era observado principalmente, né, na automobilística americana e em outros países, em função da contratação de fornecedores, né, que não cumpriam os requisitos de prazo estabelecido no contrato, e também devido aos altos índices de defeito e incompatibilidade de peças, componentes contratados com o desenho, né, do produto final. Além das relações conflituosas, né, então essa questão de sempre estar disputando com o fornecedor, né, as ações judiciais e assim por diante, né, levou à busca por parte dos japoneses no primeiro momento, e depois isso vai ser copiado, uma busca de um novo relacionamento entre cliente e fornecedor. Bom, disso vai surgir um esquema de subcontratação chamado cooperativo. Tá? Então, esse esquema ele permitiu algumas coisas, como, por exemplo, a eliminação ou a redução de estoques através do sistema de produção just-in-time. Não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente o just-in-time ele diz respeito à entrega, né, sob demanda, no sentido de que eu tenho lá a programação de início da produção no dia X, às 10 horas da manhã, e a partir desse momento, né, a outra empresa ela passa a produzir ou passa a entregar simultaneamente, né, ao início da produção. Ou vai ter um pequeno estoque de garantia para iniciar a produção, e aí ela vai produzir os componentes e entregar de forma que se sincronize com a produção da empresa que está produzindo o produto final. Então, basicamente, essa é a ideia, né, de não ter estoques. Então, uma empresa produz um monte de autopeças, estoca e aí vende para a montadora vai ter um estoque próprio, e à medida que ela vai produzindo, ela vai trazendo seu estoque e colocando na sua linha de produção. Então, a ideia é que seja suprimido, né, basicamente dois estoques, o estoque do fabricante e o estoque do comprador. Também, né, se buscou a redução dos riscos do investimento, fazendo-se parcerias, né, com os fornecedores. Então, sempre que fosse desenvolver um novo produto, uma nova mercadoria de maneira geral, né, há essa aproximação no relacionamento, no sentido de que a empresa vai se especializar na produção daquela autopeça, daquela parte, e consequentemente a fabricante ou a montadora não precisa dedicar recursos para isso. Então você tem uma divisão aí dos riscos associados a cada empreendimento entre a empresa montadora cliente e a empresa fornecedora, né, que vai ser a contratada. Isso vai levar também a um movimento de descentralização gerencial, né, então tanto internamente na organização como, né, na separação entre as organizações. E haverá, como eu mencionei, a busca da qualidade total, zero defeitos. Né? Então, vão ser implementadas aí também práticas, né, inclusive com a aplicação de métodos estatísticos, para a obtenção aí de
de uma qualidade total ou minimização dos defeitos de produção. Aqui a gente tem uma figura, né, do livro que eu estou recomendando para vocês nessa aula, que mostra um esquema do sistema de produção just-in-time. Né? Então, um aspecto importante aqui é que há a proximidade entre a empresa-mãe, vamos dizer assim, a montadora, né, com os seus fornecedores. Tá? Então, essa proximidade ela é geográfica, é física. Né? Muitas vezes, com o caso das montadoras de automóveis, a gente tem no mesmo pátio onde está a montadora, os seus principais fornecedores também estão ali instalados, justamente para que seja possível, né, que a produção de autopeças chegue, né, em tempo aqui para início da montagem. Né. Também a gente vai ter um depósito de expedição fisicamente muito próximo e aí a distribuição para os clientes. Tá. Então, basicamente, a ideia do Just-in-Time é que essa rede de subfornecedores aqui, né, trabalha de maneira sincronizada com as necessidades da empresa-mãe. Então, aqui a gente tem uma dedicação, né, quase que exclusiva aqui dessas unidades produtivas para o objetivo da empresa-mãe. Então, não é uma empresa que produz, né, para vários clientes. Não, pelo contrário, ela vai ter uma dedicação aqui para um ou poucos, né, clientes e geralmente vai estar localizado, se não dentro do pátio, como é o caso que eu mencionei, muito próximo para permitir a entrega aqui sem a necessidade de acúmulo de muitos estoques. Tá? Bom, além disso, o Keiretsu, né, que foi basicamente esse método, né, de criação de parcerias nesse novo padrão de relacionamento japonês, né, e a estratégia do diálogo, ela envolveu algumas coisas bastante interessantes, né, no caso japonês. Não necessariamente todas elas foram copiadas, tá, mundo afora. Então, por exemplo, né, para melhorar a confiança, né, e o relacionamento entre empresa contratante e empresa fornecedora, houve aqui a constituição de empresas com participação, direção e consultoria técnica cruzada, quer dizer, a empresa mãe contratante tinha, né, ou corpo dirigente ou a participação acionária na empresa contratada e vice-versa, né, também isso podia acontecer, e também a questão do fluxo de informações, né, informações técnicas, tanto da empresa fornecedora quanto da empresa contratante. Né. Além disso, se estabeleceram relações estáveis de fornecimento, então contratos de longo prazo, cooperação para o desenvolvimento de produtos e processos produtivos, às vezes, né, não era necessário desenvolver um novo produto, mas um processo produtivo que permitisse atingir um custo mais baixo, a qualidade total, como mencionei anteriormente. Né. E além disso, foi no modelo japonês que estabeleceu, né, a prática de certificação de fornecedores, ou seja, os fornecedores eles precisavam ter um nível mínimo de qualificação técnica, financeira, né, e de pessoal para ser capaz de fornecer para a empresa-mãe. Então, as empresas-mães elas começaram a certificar fornecedores, né, e os fornecedores certificados aí tinham essa relação mais estável de fornecimento. Bom, quais foram as vantagens e as desvantagens aí desse sistema de subcontratação? Né? Porque nem tudo, né, foi positivo, né? E também ao longo do tempo, né, algumas coisas elas foram se modificando. Bom, em termos de vantagens, principalmente para as empresas fornecedoras, né, que participam dessas redes de subcontratação, a vantagem de ter uma garantia do mercado comprador. Tá? Então, essas relações mais estáveis, ela permitia, né, garantir uma demanda, né, para a produção. Também os vínculos, né, que se estabelecem, tanto do ponto de vista gerencial, acionário e assim por diante, garante a transferência de conhecimento, seja ele gerencial, enfim, e outros, e tecnologia. Também uma sustentação financeira aos fornecedores, quando há, né, esse investimento direto, ou mesmo quando há algum tipo de parceria em subsídios oferecidos pelo governo para a obtenção de créditos e assim por diante, né, linhas de financiamento. E também havia a possibilidade de subir na hierarquia. Então a gente vai ver que em muitas redes de subcontratação há uma hierarquia entre fornecedores de primeiro nível e segundo nível. Então, à medida que a empresa ela fosse ganhando competência, ela poderia, né, trabalhar com a produção de componentes, peças mais complexas e com isso, né, subir, vamos dizer assim, nessa hierarquia de fornecimento. Bom, quais são as desvantagens? Embora haja a garantia do mercado comprador, né, você tem aquele contratante
também existe uma dependência e vulnerabilidade quando há flutuações econômicas, ou seja, quando não há a venda cai, né, vamos supor lá de automóveis, naturalmente vai cair as vendas ou as demandas por autopeças, componentes e assim por diante. E um agravante é o fato que você está cativo de um único cliente. Tá? Então você não tem também a oportunidade de vender sua mercadoria para outros. Também, quando há empresas de menor porte, elas vão ter um menor poder de barganha. Então, basicamente, elas vão receber preços metas, especificações técnicas, condições contratuais. Né? Então, ela não tem muito poder de barganha. Então, ela também tem essa menor capacidade, né, de reação em relação a como os contratos são elaborados e como são estabelecidas as regras, né, de fornecimento. E, em muitos casos, né, há uma baixa capacidade de acumulação, porque embora ela possa vender em grandes quantidades, a margem de lucro é muito baixa, então isso não permite uma grande acumulação de capital ao longo do tempo e, consequentemente, né, ela não consegue subir na hierarquia, ela não consegue se capacitar tecnologicamente para fazer essa transição. Então ela, na verdade, fica sempre nessa dependência, né, refém da estrutura hierárquica, e ela não consegue, né, dar grandes saltos, dependendo de como é essa relação e qual é a margem, né, de lucro que ela obtém. Bom, aqui eu trouxe alguns conceitos fundamentais desse movimento, vamos colocar assim, né, de desintegração vertical. O primeiro deles é o de desverticalização, que é justamente, né, fazer esse movimento de diminuir as hierarquias, né, ou seja, aquilo que se produz internamente, né, e passar parte dessa produção ou para unidades especializadas dentro da mesma organização, ou terceirizar. Tá? Então a desverticalização, a desintegração vertical é esse movimento contrário, né, de jogar para fora partes do processo produtivo e a empresa se concentrar naquilo que ela tem maior competência. Tá? Então a gente pode ter essa desverticalização do ponto de vista administrativo ou do ponto de vista da produção produtiva, né? E foi muito aplicado, né, o chamado downsize, né, que é a redução das hierarquias gerenciais dentro da estrutura organizacional. Então, né, a diferença entre o topo e a base, ela se reduz justamente para permitir um diálogo maior, troca de informações entre departamentos, entre a alta direção e o chão de fábrica, justamente para, por um lado, né, haver essa troca de informações e possibilitar a inovação e melhoria dos processos produtivos, e também reduzir custos. Tá? Então, uma empresa muito hierarquizada, né, você vai ter muitos cargos, né, muita gente trabalhando, então é uma forma também de reduzir pessoal ocupado. Tá? E a gente teve também a focalização, né, que a focalização ela pode levar para a terceirização, horizontalização, que é o que a gente vai colocar na sequência, que é justamente essa estratégia de focar somente nas atividades produtivas em que a empresa é extremamente competente e trazer aquilo que ou levar, né, aquilo que ela não tem tanta competência, que existe em fornecedores externos, tá, para fora. Então ela, em vez de fazer um conjunto muito grande de atividades internamente, ela procura focalizar em poucas atividades e aquilo que ela vai se dedicar a ser a melhor, né, ou a referência no mercado. E essa focalização ela pode, né, ter como consequência a terceirização, que é a subcontratação. E geralmente esse movimento de terceirização, outsourcing, ele é um papel ativo da empresa, né? Ou seja, eram atividades que eram desenvolvidas internamente e ela capacita fornecedores, ou ela vai buscar fornecedores externos e ela joga para fora. Né? Não é simplesmente uma contratação, né, de mercado, uma relação que já era possível anteriormente. Então esse processo de terceirização são atividades que a empresa realizava anteriormente e que ela passa, né, ou a desenvolver fornecedores, né, criar a empresa, estimular que ex-funcionários criem uma empresa especializada para isso, ou ela busca outras empresas que já atuam no mercado ou mercados parecidos para que forneçam esse produto para ela. E a horizontalização, ela basicamente se constitui aí na separação em pequenas unidades estratégicas de negócio. Então, não necessariamente ela vai terceirizar. Nessa horizontalização é que eu vou dividir as unidades de negócio, vou fazer tudo dentro de uma mesma planta produtiva, né, dentro de uma única organização, uma empresa. Né, eu posso ter um grupo econômico grande, mais empresas que vão se especializar e eu vou... Da mesma forma da focalização, eu vou diminuindo o número de atividades que é desempenhada por cada empresa, e então ela passa, né, a produzir em plantas produtivas menores. Né.
Então, com isso, ter maior capacidade gerencial, ter ganhos de escala, né, por conta da especialização e assim por diante. E por fim, a gente tem esse conceito de parceria, né, que essa parceria ela pode funcionar para várias coisas, né, uma tendência a partir desse momento histórico, de 70 para cá, seja para o desenvolvimento de novos produtos, né, inclusive entre empresas concorrentes. Então, teve o caso da Sony e da Ericsson, né, uns anos atrás, uns 10, 20 anos atrás, em que as duas empresas, né, se juntaram para buscar soluções tecnológicas na telefonia celular em conjunto, né. Então, isso pode acontecer entre empresas concorrentes, mas pode acontecer entre empresas, né, que podem ser independentes, mas que atuam no mesmo mercado. Então, uma relação de cliente-fornecedor, que é o que interessa nessa aula de hoje. Bom, para a gente finalizar essa aula de hoje, né, a gente ainda tem mais alguns minutinhos para explorar algumas coisas, mas é importante a gente ter em mente, né, quando a gente for estudar os fornecedores, ou levantar os fornecedores de um determinado produto, né, ter em mente esses conceitos de cadeia produtiva, de cadeia de suprimentos e de cadeia de valor. Tá? Então, a ideia de cadeia produtiva, eu já devo ter mencionado numa aula anterior, é muito aquela ideia da matriz de insumo-produto, né? Ou seja, aquele encadeamento entre a produção, né, de uma determinada unidade produtiva, de um setor de atividade, até chegar ao cliente final, que pode ser uma outra empresa ou que pode ser o consumidor, né, as famílias, o governo e assim por diante. Tá? A cadeia de suprimentos, né, vai ser esse conjunto de empresas, né, que atuam dentro dessa cadeia de produção, tá, que levam para o mercado, tá, o produto final, e que vai ser aí objeto de estudo, principalmente da perspectiva da gestão logística por parte das empresas. Então, quem são os meus fornecedores, né, quem são os meus distribuidores, como é que eu faço o meu produto chegar ao consumidor final. Tá? Então, está muito atrelada, né, essa ideia de cadeia produtiva, mas aqui a gente está pensando não em setores de atividade necessariamente, mas em empresas específicas, né, quem atua nesse mercado e como é que a gente faz, né, o nosso produto chegar ao mercado final. E também a gente tem a ideia de cadeia de valor. Tá? Então aqui basicamente é uma distribuição, pode ser dentro da organização mesmo, tá? Mas o que interessa para a gente é ao longo da cadeia produtiva, de produção, do valor que vai ser adicionado em cada etapa da produção. Né? Então eu posso ter lá uma etapa do desenvolvimento do produto, uma etapa da produção dos insumos, a etapa da montagem, a etapa da comercialização, assim por diante. Então essa análise da cadeia de valor, né, basicamente ela toma em conta assim, quem adiciona mais valor, né, em qual momento até chegar ao cliente final. É na parte da pesquisa e desenvolvimento, é na parte da fabricação, é na parte do comércio varejista. Né? Então não necessariamente o produtor, né, o fabricante, a manufatura vai ser onde o valor vai ser maior, né, o valor adicionado. Então a gente pode pensar, por exemplo, o caso, né, dos componentes eletrônicos que são fabricados no leste asiático e na China e assim por diante, né, de produtos como o iPhone, coisas do gênero. Né? Então, quem vai se apropriar, vamos dizer assim, ou vai adicionar mais valor, é basicamente no setor do comércio varejista, comandado aí pela Apple, né, que é onde você tem aí a maior adição de valor. Então, determinados componentes, eles custam, né, muito pouco em relação ao preço final que é vendido o produto. Então, essa é a ideia da cadeia de valor, né, justamente localizar em que elo da cadeia produtiva, né, há a maior geração de valor, ou como é que se distribui, né, entre os diferentes elos que são responsáveis por produzir cada uma das etapas, né, ou cada um dos componentes de um determinado produto ou de um determinado serviço. Bom, aqui a gente tem, né, uma ilustração bem interessante desse livro que eu estou recomendando para vocês, de uma cadeia produtiva automobilística. Então, basicamente, aqui a gente tem, né, vou começar de baixo para cima, os fornecedores de matéria-prima, né, os subfornecedores, os fornecedores principais, e aqui a gente abre, né, tem uma bifurcação. Uma que vai para a montagem do veículo, né, e as redes distribuidoras até chegar ao consumidor final, né, então as concessionárias e outros. E a gente tem a outra que é da autopeça, ou seja, os fornecedores também vendem diretamente lá para o consumidor final. Tá? Então, claro, eles provavelmente vão ter que uma rede atacadista, distribuidor. Né? E aqui está dividido em principal, que pode ser em nível nacional, internacional, regional, local, e até, né, ou o instalador, oficina, quando a gente vai comprar, ou o varejo mesmo, né, até chegar no consumidor final. Então vocês vejam que quando a gente fala da cadeia produtiva da automobilística, não é só
um produto final, que é o automóvel, mas também, né, os seus componentes, as peças de reposição, principalmente, né, que vem dos fornecedores e vai direto para o mercado. Né, não necessariamente vai passar pela montadora de novo. Né, então você precisa trocar os pneus do seu carro, né, sei lá, é Goodyear, é outra marca, né, então você vai lá e compra diretamente, né, um pneu da Goodyear. Não precisa voltar, né, na concessionária ou na montadora para comprar, né, os componentes desse veículo. Tá? Bom, então aqui o que a gente está vendo é uma cadeia de produção, né, que a gente tem aqui um conjunto de empresas que atuam em cada uma delas. Eu trouxe também essa figura que é bastante interessante, que ela ilustra aquilo que eu estava comentando, né, que é a questão do valor agregado. Né? Então, aqui está por empregado, né, a gente pode usar outras medidas, mas geralmente, né, isso aqui não é uma regra, a gente tem lá no desenvolvimento de um novo produto, né? Então a empresa que faz lá pesquisa e desenvolvimento, vou pegar o caso da Apple, eu falei do comércio varejista, mas também ela vai ter lá uma equipe, né, de designers, de técnicos e cientistas que vai desenvolver novos produtos. Então isso pode ser um primeiro passo, né, onde vai gerar o valor. Né? Depois a gente tem uma etapa de design, a manufatura. Então aqui já colocando, né, situações em que a fabricação não necessariamente é a parte mais que adiciona mais valor, né? Prestação de serviços e aqui a distribuição logística. Né? Então, tanto o transporte como, né, a comercialização desse produto, a gente pode pensar aqui. Tá? Então aqui tem um esqueminha interessante, né? Aqui está no formato do DIU, no sentido de que pesquisa e desenvolvimento e a comercialização para o cliente final, a distribuição, são as partes onde mais se adiciona um valor. Tá? Então, pode ser um exemplo do caso do iPhone que eu mencionei. Tá? Mas não necessariamente todos, né, os setores de atividades vão ser assim. Então, provavelmente, o caso do automóvel, né, a gente vai ter uma parte aqui do P&D e também uma parte aqui, né, da manufatura. Né, porque, mesmo que haja concessionárias, né, quem vai estabelecer preços de venda, quem vai ficar com a maior parte do lucro vão ser as empresas montadoras. Né. E aqui na manufatura, obviamente, a gente tem toda aquela cadeia que eu mostrei anteriormente. Né? Então você tem montador, tem fornecedor de primeiro nível, superfornecedores e assim por diante. Então a distribuição dentro dessa própria cadeia produtiva, né, da indústria automobilística, ela vai ser desigual. Tá? E por que isso é importante, né, antes de eu entrar nesse tema desse slide? Porque dependendo de onde você vai se situar, eu acho que eu já mencionei isso numa aula anterior, né, você vai ter uma oportunidade de negócio. Então quem vai ser teu cliente vai ser a montadora, então você está se inserindo, né, como um fornecedor de autopeças de primeiro nível, segundo nível, você tem outras possibilidades de fornecimento, então isso também vai mais ou menos mostrar em que mercado você está entrando, né, em que etapa da cadeia de produção e qual é o valor adicionado esperado, né, qual vai ser a lucratividade esperada dentro daquele negócio e o potencial de crescimento. Bom, vindo para cá, então, esse tema das redes de cooperação produtiva, né, que pode ter outras formas de visualizar isso. Então, a gente falou das redes de subcontratação. Né? Então, todo esse esquema que eu tenho mostrado até agora nessa aula vai nesse primeiro quadrado. Né? A gente pode ter outras formas de cooperação. Tá? Então, a gente tem os chamados clusters regionais, que aí tem outros nomes, né? Os arranjos produtivos locais, os sistemas produtivos locais, ou sistemas locais de produção e inovação, né? Que a gente vai ter um aglomerado de empresas, aquela ideia do distrito, né? do Alfred Marshall, e que a gente vai ter uma série de empresas que elas trabalham de maneira conjunta. Tá? Então elas têm uma cooperação por mais que elas produzam o mesmo produto. Tá? Então a gente vai ter lá, por exemplo, um arranjo produtivo local de software em Florianópolis ou no Recife. Né? Então você tem um conjunto de empresas, né, que desenvolvem softwares para propósitos diversos, mas que em conjunto elas, né, fazem aí uma cooperação, desenvolvem trabalhos conjuntos e assim por diante, para justamente tentar obter algum tipo de vantagem, né, por serem empresas pequenas, então elas vão tentar se unir para obter algum tipo de benefício coletivo. Além disso, a gente pode ter as redes de cooperação produtiva através de incubadoras de empresas. Então, você tem a cooperação entre uma empresa-mãe que recebe, né, as novas ideias de negócio, ou mesmo entre os institutos de ciência e tecnologia e universidades, que recebe, né, pequenas ideias de empresa e dá esse suporte, vamos dizer, técnico-científico, de gestão, para que o negócio cresça, né, e possa aí atingir a maturidade. E a gente também pode ter as redes de cooperações virtuais, então as diversas plataformas tecnológicas sobre as quais a gente pode desenvolver novos negócios, né? Então, necessariamente você precisa criar uma plataforma nova de e-commerce
Né? Se você quer vender produtos na internet, você pode, de maneira cooperativa, ou mesmo contratar, né, outras organizações virtuais para realização, né, ou prestação de um serviço ou para comercialização de um produto. Bom, eu vou encerrando por aqui, né, essa aula. Então eu recomendo essa leitura do texto do Amato Neto, né, Gestão Estratégica de Fornecedores e Contratos, capítulo 1. Tá? Então peço bastante atenção para a leitura desse capítulo, que não está no plano de ensino. Tá? Então eu vou atualizar posteriormente o plano de ensino. Então não é o mesmo livro da aula anterior, tá? Então, e nem o livro que estava apontado lá no plano de ensino. Então, na própria UFPR virtual vai ter o link correto para que vocês efetuem a leitura do capítulo 1. Desejo aí a todos uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.